Olá, aqui é a professora Poliane para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula estudaremos a diferença entre os textos literários e os textos não literários. Os textos literários, eles têm a função de entretenimento, de ficção. Já os textos não literários, eles têm a função de nos informar, de explicar, de nos convencer. Então, para que fique de melhor entendimento, eu coloquei a seguir exemplos de dois textos, para que possamos compreender melhor a diferença e a função de cada um deles. Então, nesse primeiro texto, Descuidar do lixo à sujeira, esse texto ele é uma notícia. Vou ler para vocês. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Então, esse texto, ele se propõe a nos dar uma informação sobre o lixo despejado na calçada e também o que acontece com ele antes que o caminhão de lixo chegue para recolhê-lo. Ele está nos dando uma informação, portanto, ele é um texto não literário. Então, o texto não literário, ele apresenta uma linguagem objetiva, uma linguagem clara. Por quê? Porque ele pretende informar o leitor de determinado assunto. E para isso, quanto mais simples o vocabulário, quanto mais objetivo, mais fácil será a compreensão do conteúdo. Porque aqui o foco é no conteúdo, na notícia. E essa é a principal característica do texto não literário. A notícia, o conteúdo, a informação, o ensinamento. Agora, observemos um segundo tipo de texto, que é o texto literário. Aqui nós temos um poema, o nome dele é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, como eu disse, esse segundo texto, ele é um texto literário, ele é um poema, já podemos observar através da estrutura dele, de versos e de estrofes, né? Ele apresenta uma linguagem carregada de emoção, de significado. Ele é um texto expressivo. E no texto literário, a expressividade é o mais importante. No texto literário, como eu já disse a vocês, a expressividade é o mais importante. Aqui, o conteúdo fica em segundo plano, diferente da notícia que nós acabamos de ler ali no slide anterior. Ali, o foco, né, é no conteúdo. Aqui não, o foco não é no conteúdo. Aqui o foco é na expressividade, na emoção. Para que isso? Para que consiga transmitir aquele sentimento, aquela emoção ao leitor. Então, vimos anteriormente o poema, que é um texto literário, pois ele tem foco na expressividade. E uma coisa muito importante, o tema não é o que vai diferenciar o texto literário do não literário. O que vai diferenciar é o foco. Por exemplo, no texto não literário, no caso a notícia que usamos de exemplo, o conteúdo fica em primeiro plano, porque ele quer nos informar. Já aqui no poema, que utilizamos de exemplo para texto literário, o conteúdo ele fica em segundo plano. Aqui, o foco é na expressividade, no vocabulário mais selecionado, com o intuito de transmitir-nos uma sensibilidade ao lermos esse tipo de texto.
Poderemos também diferenciar o texto literário do não literário, relembrando do que eu disse no início, que da função dele, onde o texto não literário tem o intuito de nos informar, nos ensinar, ordenar, e onde o texto literário ele tem o intuito de nos entreter, nos emocionar, nos sensibilizar. Então, aqui eu tenho dois textos. Um com o intuito de noticiar, de informar, é uma notícia. Uma forte ventania e chuva intensa foi registrada neste domingo 7, em Roraima, causando prejuízos à população. O relato é que um redemoinho destelhou casas e destruiu estabelecimentos comerciais. Então, aqui eu tenho um texto não literário, uma notícia, com o intuito de informar, linguagem simples, clara, objetiva. De cá, eu já tenho um poema, onde o foco é na expressividade. Aqui o conteúdo já fica em segundo plano. Aqui é um texto rico em simbologia, beleza artística. Um poema. O ar, o vento. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho cor. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Interessante, não é mesmo? Dois textos falando sobre o vento, porém um com foco em noticiar, informar, e outro com foco na expressividade. Então, esse que tem o intuito de nos informar, que é uma notícia, é um texto não literário, e esse com foco na emoção, na expressividade, no entretenimento, um poema, é um texto literário. Aqui, ó, eu coloquei para vocês uma receita. A receita ela nos dá uma instrução, ela nos ensina como fazer algo. Então, quer dizer que eu tenho um texto, um texto o quê? Pensou aí? Eu tenho um texto não literário, porque aqui o foco é no conteúdo, é no ensinar, no como fazer. Então, um texto não literário. Então, os textos literários são poemas, romances, contos, lendas. E os textos não literários são as reportagens, as receitas, os livros didáticos, ou seja, tudo aquilo que vai nos informar, nos ensinar, nos dar instruções. Olha aqui um exemplo maravilhoso, ó, que está no nosso dia a dia de estudos. O livro didático, que é um exemplo de texto não literário. E aí, gostaram? Até a próxima aula. Tchau, tchau!